Deus ele não quer justificativa para a sua desobediência. Ele quer que você cumpra na íntegra aquilo que Ele está pedindo para você. A história vai nos contar, a Bíblia vai nos contar, a história de Saul, a história de um homem que foi ungido como rei de Israel, como o primeiro rei de Israel. Mas, por causa de algumas sucessivas desobediências, Deus o rejeitou. E eu quero te contar essa história hoje, porque é uma história que nos ensina uma lição muito importante a respeito de obediência. Mas antes, eu quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus, maravilhoso, excelso e poderoso Pai, eu peço que o Senhor me use agora para ministrar algo da parte do Senhor Deus ao coração das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que cada pessoa que veja esse vídeo seja tocada pelo poder da Tua Palavra. A Bíblia diz que a Tua Palavra é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta até mesmo para discernir os pensamentos, sabe, e as intenções do coração. Então, que cada pessoa que vê esse vídeo seja tocada pela Tua Palavra, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A Bíblia nos conta, em 1 Samuel, no capítulo 15, que Deus, se lembrando de algo que aconteceu lá no Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, um povo chamado Amalequitas vieram contra o povo de Israel e pelejaram no deserto contra o povo de Israel. E a Bíblia nos conta que Josué vai para a guerra contra esse povo, contra o rei deles, que é Amaleque. E Moisés sobe ao monte com Arão e Hur e vai interceder junto a Deus para que houvesse a vitória do povo de Israel naquela batalha. E a Bíblia nos conta que quando Moisés abaixava seus braços e cansava, o povo de Israel começava a perder. Mas quando ele mantia os seus braços levantados, o povo de Israel ganhava. Pensando nisso, Arão e Hur começam a apoiar os seus braços. Como consequência, o povo de Israel vence aquela batalha contra Amaleque. E Deus faz um juramento que apagaria a memória daquele povo amalequita de debaixo dos céus. E de geração em geração haveria batalha contra aquele povo. E aí, por que eu estou contando isso? Que está em Êxodo, em Êxodo 17, no caso. Porque aqui, no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, Deus relembra essa promessa de batalhar contra esse povo de geração em geração. E ele fala para Samuel ir até Saul e falar: Saul, vai e batalha contra esse povo de Amaleque novamente, porque eu quero destruir esse povo. E Deus dá uma diretriz muito clara para Saul: vai e destrói completamente esse povo. Mata os homens, as mulheres, os meninos, até as criancinhas de colo, os animais, ovelhas, bois, tudo. Destrói tudo, não deixe nada de pé. Não traz nada dessa batalha, nenhum despojo. Acaba com tudo. E Deus dá essa ordenança. Samuel vai até Saul, conta isso para ele e fala essa ordenança de Deus. E aí, beleza, Saul vai e batalha contra Amaleque. E batalhando contra Amaleque, ele desobedece. Ao invés de destruir tudo, ele pega, salva o rei dos Amalequitas, que se chamava Agag, e mata o resto do povo, mas salva o rei. Já desobedeceu a ele. Além disso, o que ele faz mais? Guarda os animais. Pega os animais, mas que estavam em melhores condições. Ou melhor, tudo aquilo que era de precioso, ele pegou. Os despojos que eles costumam dizer. Quando alguém faz guerra um contra o outro, sabe? Essas riquezas se chamam despojos. E ele pega os despojos, os animais, os bois e tudo mais, as coisas melhores que tinha, ele pega, em vez de destruir tudo como Deus havia mandado ele fazer. E aí, Deus vai até diante de Samuel e fala: Samuel, eu me arrependi de ter colocado Saul como rei de Israel, porque ele me desobedeceu. E Deus fala para Samuel: eu rejeitei Saul como rei de Israel. Eu rejeitei esse homem. E aí Saul vai ter com Saul, Samuel vai ter com Saul, e conta: Deus te rejeitou, Saul. Deus te rejeitou. Deus viu a tua desobediência. E aí Samuel ele chega diante de Saul e fala: poxa, o
que é esse barulho de animais que eu estou ouvindo? Não era para você ter matado os animais também? Por que você trouxe da guerra? E aí Saul, em vez de, poxa, pelo menos assumir que tinha errado, ele tenta achar uma resposta. Ele fala, não, esses animais é para sacrificar a Deus, por isso que a gente trouxe. Samuel sabia que não era para isso. Samuel sabia que era uma desobediência que ele tinha feito. Ele tinha cedido à pressão do povo de trazer aqueles animais, sendo que Deus mandou matar, inclusive o rei também que ele trouxe, o rei dos Amalequitas, que era Agag. E aí Samuel conta, Saul, você foi rejeitado como rei de Israel. E aí, mas ele ainda tenta bater na tecla, não, mas esses animais são para sacrifício. E aí, o que o profeta fala para ele? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Ou seja, eu não quero a tua justificativa, quero a tua obediência. Eu dei uma ordenança para você, e é isso que eu quero, acima de qualquer coisa. Eu quero a tua obediência, Saul. Só que depois Saul, ele conta, não, mas Deus já te rejeitou. Aí ele fala, porquanto já rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E a Bíblia nos conta que virando Samuel para sair, Saul lhe pega pela borda da capa e rasga a capa de Samuel, o profeta. Então Samuel lhe diz, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao próximo, melhor do que tu. E já no capítulo seguinte, é o capítulo onde Samuel sai e vai até a casa de Jessé para ungir aquele que seria o futuro rei de Israel, Davi. E aqui nesse momento, Deus rompeu os laços com Saul, o rejeitou e tirou dele o reino. Lógico, demorou muito tempo até Davi chegar propriamente ao reinado. Mas aqui houve o rompimento. E depois que Davi foi ungido como rei de Israel, o Espírito Santo se retirou de Saul, o espírito maligno entrou e ali ele começou a ser atormentado de uma forma terrível. Mas enfim, o que eu quero dizer? Saul tentou ficar justificando o seu erro, a sua desobediência. E Deus tinha dado uma ordenança muito clara para ele. É para destruir tudo. E como consequência da desobediência de Saul, ele perdeu o reino, ele perdeu o reinado, ele perdeu a honra, ele perdeu o Espírito Santo de Deus, que é a pior coisa. Porque o espírito maligno se retirou, o Espírito Santo se retirou de Saul, o espírito maligno entrou. E a pior coisa que existe na nossa vida é perder a presença de Deus, é perder o Espírito Santo de Deus que nós carregamos. O reinado talvez fosse o de menos, mas o pior é quando a unção de Deus sai de nós, quando o Espírito Santo de Deus sai de nós. E muitas vezes Deus nos dá uma ordenança, vai, faça tal coisa, vai, realize tal coisa. Vai, grava um vídeo para a internet e fala da minha palavra. Vai para aquele ministério da música, aprende aquele instrumento e vai tocar na igreja, ou vai cantar, ou vai pregar nas praças, não sei, ou vai para outro país, no ministério, por exemplo, de missões. Não sei o que é que Deus está pedindo para você hoje. Muitas vezes a gente desobedece. Só que quando Deus fala isso para você, quando Ele te dá uma ordenança, é porque a unção dele já está sobre você. Só que se você desobedecer, Ele vai tirar. Vai dar para outra pessoa. Ainda vai permitir um espírito maligno entrar dentro de você. Não desobedeça a Deus hoje. Esse vídeo fala, o tema desse vídeo hoje é desobediência. E o que eu digo para você hoje que está me assistindo? Não desobedeça a Deus. Ele te deu uma diretriz. Faça isso como Ele deu a Saul. Destrói tudo, não deixa nada. Ele desobedeceu e foi muito caro o preço que ele pagou. Eu não sei o que Deus falou para você fazer. Eu não sei o que Deus requeriu de você. Só que a palavra que eu deixo para você hoje é: obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Não tenta arranjar desculpas para Deus. Eu não falo bem, eu não comunico bem. Essa era a desculpa que eu mesmo queria usar para Deus, para não querer gravar esses vídeos aqui. Não tenta. Obedecer é melhor do que sacrificar. Fica com essa palavra. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve. E que Deus abençoe a sua vida.